Você piscou e de repente seu game favorito virou filme, série ou até fenômeno mundial. No episódio de hoje a gente fala dessas adaptações de cinema para games e suas idas e vindas. Eu sou a Maria Clara Brito. E eu sou o Rodrigo Fontão. No episódio de hoje, vamos mergulhar no universo das adaptações de videogames para o cinema. E vamos ser sinceros, nem sempre foi bonito de ver. Mas hoje, a história é outra. A pergunta é, será que a gente está vivendo a era de ouro das adaptações de videogame? Olha, eu não tenho certeza, mas que tá melhor, tá. Tá no ar o episódio 2. Game over? Game on! Roda a vinheta! Nos anos 90, Hollywood tentou surfar na onda dos videogames, com resultado bem duvidoso. É verdade, Rodrigo, era bem mais ou menos. Street Fighter, Mortal Kombat, Super Mario Bros. Versão 1993, clássicos, talvez. Bons filmes, aí já é outra história. Havia muita reclamação por parte dos fãs. Falavam sobre a falta de fidelidade e a dificuldade de transformar a jogabilidade em narrativa. Mas esse jogo virou. Os últimos anos mostraram que dá sim para adaptar games com respeito, qualidade e muito sucesso. The Last of Us é o exemplo mais recente disso. A série da HBO foi um marco. O jogo, lançado em junho de 2013, virou único por sua narrativa emocional e cinematográfica. A série, estreada em 2023, não só agradou os fãs do jogo, como conquistou novos públicos, com uma direção cuidadosa e roteiro fiel ao jogo. A adaptação foi elogiada até por quem nunca pegou no controle. A história segue com Joe e Ellie, dois sobreviventes no mundo pós-apocalíptico, onde o fungus destruiu a sociedade. O foco é a relação entre eles e como ela evolui diante do caos. A série mostrou que videogame também é arte. Pedro Pascal e Bella Ramsey brilharam na atuação. Com certeza, Mary. Agora, quem diria que o ouriço azul mais rápido do mundo ia bombar no cinema, né? Nossa, eu acho que eu mesmo não imaginava. Sonic foi um sucesso e Super Mario Bros. Quebrou o recorde. Com uma mistura de nostalgia com visual moderno, não tinha como dar errado. Depois de um design polêmico, Sonic correu para corrigir isso e conquistou todo mundo. Escorrer ele sabe, né? Mas e Mario? Fez mais de 1 bilhão nas bilheterias. Nostalgia, cor, aventura e um roteiro divertido para toda a família. E não dá para falar de adaptações de videogame sem citar Five Nights at Freddy's. No Brasil, o filme chegou aos cinemas em 26 de outubro de 2023, desenvolvido originalmente por um único criador, Scott Calton. A adaptação explodiu entre os fãs por misturar terror, teorias da internet e uma jogabilidade simples. Os fãs foram em peso para o cinema. Mesmo sem agradar toda a crítica, a produção arrecadou mais de 280 milhões de dólares no mundo inteiro, e isso com orçamento baixo. Mas e quando a adaptação é ao contrário, do cinema para os controles? Pois é, tem muito filme que virou o jogo, e alguns são melhores do que a gente imagina. Se você viveu os anos 2000, provavelmente jogou um dos games de Harry Potter. Cada filme ganhava um jogo com fases, feitiços e aquele clima mágico. Dava para explorar Hogwarts e participar das aulas, era um sonho para muita gente. Eu adorava jogar. Mas e Star Wars? Nem precisa de apresentação, né? Tem jogo de tudo, luta de sabre, RPG, corrida, estratégia, o que não falta é opção. Uma história clássica, cenas épicas e muita ação. Tudo isso dentro do universo dos filmes. E agora, fiquem com o nosso bloco Entrevista com o Especialista. Podemos fazer algumas reflexões importantes sobre o sucesso ou o fracasso, né? Primeiro, seriam roteiros que não respeitam a personagem original, tendem a fracassar. E a representação da mulher ainda é um desafio. Se for sexualizada demais, perde credibilidade. Se for durona demais, pode ser rejeitada por um público que não está preparado para ver mulheres liderando. Timing cultural também importa muito, né? Personagens como Ellie, The Last of Us, só tiveram espaço porque o público amadureceu para protagonistas lésbicas, sensíveis e violentas ao mesmo tempo. Atores e atrizes bem escolhidos, direção sensível e roteiro com profundidade também fazem a diferença. Ao meu ver, são essas as questões principais aí para a gente pensar um pouquinho o que chama a atenção e o que simplesmente não funciona. Espero ter contribuído. Meu nome é Rosimei, sou professora do audiovisual e foi um prazer. Muito obrigada! Isso tudo ajuda muito a gente a entender um pouco melhor esse universo de roteiro e games. E agora, fique com a opinião da galera. É com você, Daniele Silva. Oi, gente, eu tô aqui no Bosque do CEUB para saber a opinião da galera sobre o que eles acham dos videogames terem virado filmes para as telonas do cinema. Bora ver?
Então, gente, eu tô aqui com o Fábio. E Fábio, pra você, qual é o melhor e pior filme que era videogame e agora foi pras telonas do cinema? Entendi. Olha, pra mim tem nenhum melhor não. Mas são todos ruinzinhos, eles não conseguem fazer direitinho, entende? Sempre fica meio tendo esse timiazinho assim. Agora, gente, eu tô aqui com o Fernando. Fernando, pra você, qual foi o melhor e o pior filme que adaptaram de videogames? Então, o melhor é complicado. Eu acho que, assim, nenhum filme conseguiu chegar superar o potencial que já tem no jogo. Então, por exemplo, o The Last of Us, a primeira temporada é boa, mas tem suas ressalvas. A segunda cai bastante. Dungeons and Dragons é bom, mas bem divertido, mas não segue muita proposta do jogo. Mas, de resto, nada que seja melhor do que o jogo. Silent Hill é ruim, Resident Evil é o pior. E Detetive Pikachu também consegue ser bom, mas também não. Então acho que sim, de bom, o melhor de todos, talvez Dungeons and Dragons e só. Você acha que essas adaptações deveriam, talvez, acabar? Ou o que falta pro cinema melhorar para ser fiel aos videogames? Eu acho que eles deviam começar a entender que são mídias diferentes e encontrar os pontos fortes no jogo e adaptar. Por exemplo, The Last of Us, o ponto forte é o quê? Personagens cinzas e zumbis infectados. E adaptar isso, e não um ou outro. E não acho que deve acabar, eu acho que acabar é muito extremo. Mas diretores bons, atores bons, uma produção boa e escutar os fãs, eu acho que também isso é muito importante. E você tem algum videogame que você gostaria que virasse filme? Difícil falar, virasse filme. Eu tenho um carinho muito grande por Undertale, é o meu jogo favorito, mas eu acho que uma adaptação, por exemplo, em live action de Undertale não funcionaria em nenhum cenário. E pela estrutura pixelada do jogo, já cria essa dificuldade da gente adaptar uma estrutura assim. Eu confesso que eu gostaria de ver o que seria feito diante disso, talvez com algum diretor que tivesse relacionado ali a esses efeitos. Não sei, um filme do Estúdio Ghibli, do Miyazaki, sobre Undertale. Eu conseguiria imaginar isso dependendo da maneira que fosse feito, mas eu tenho essa dificuldade, assim, de torcer por adaptações de videogame. E essa foi a opinião da galera. E você, qual foi a pior ou melhor adaptação de videogames para os cinemas? Conta aí nos comentários. De volta pro estúdio. Mary, e se você pudesse escolher qualquer jogo para virar adaptação, qual seria? Olha, Rodrigo, só um eu acho que é difícil. Mas pensando aqui, eu acho que seria The Sims. Imagina um filme cheio de caos, drama, casamento e fogo na cozinha. Pô, seria muito legal. Nossa, Mary, seria um tanto quanto cômico. Já está pronto para ir pro cinema. Verdade. Adaptar um game para um filme ou um filme para um game não é só copiar a história. E o universo dos games e do cinema está cada vez mais conectado. A lista de adaptações não para de crescer. E vem muita coisa por aí. Algumas já confirmadas ainda para esse ano e outras ainda nos rumores. Anota aí. God of War está nos radares da Amazon e todo mundo quer ver Kratos na telona, com muito grito e mitologia. Outra aposta é The Legend of Zelda. A franquia de fantasia está gerando altas expectativas nos fãs. Ainda não temos muitas informações sobre o longa live action, mas algumas semanas atrás rolou um burburinho de que a atriz Hunter Schafer está sendo cotada para o papel de Princesa Zelda. E aí, você acha a atriz parecida com a Zelda? Eu acho, mas e vocês? Queremos saber sua opinião nos comentários. Se você curtiu as dicas, não esqueça de se inscrever para não perder nada e ainda compartilhar com os amigos. Até a próxima! Tchau, tchau!